Oi, meu nome é Pedro Henrique, eu sou da turma 1C e esse vídeo apresenta a prova 2 da unidade 1, que pede para fazer uma versão inicial do projeto final do semestre. E eu decidi fazer a página de login. Eu fiz o front-end em React e o back-end eu fiz uma API em Django para servir o banco de dados para o meu front-end. E vamos lá para a explicação, né? Então, o back-end... Isso aqui não é o meu back-end em Django. Eu deixei ele separado em outro projeto. Isso aqui são só as views que eu copiei. As views do meu projeto e as URLs, que é usado para se comunicar com elas. Então, o jeito que funciona é basicamente quando o front-end faz um post request para esse endpoint aqui, create user. Aqui, users/create, ele vai acessar essa view aqui, create user, que vai falar se o método do request for post, ele vai receber o objeto que está sendo enviado a partir do front-end, vai pegar o e-mail, vai pegar a senha que está no objeto e vai criar um usuário com e-mail e senha e armazenar no banco de dados. Esse get users aqui, quando o meu front-end fizer um get request para a minha API, ele vai acessar esse users aqui, que vai acessar essa view get users, que basicamente ela pega todos os objetos do meu banco de dados e serve eles como uma lista de usuários para o meu front-end. Não é recomendável fazer isso, mas como você quis que eu fizesse usando o for e o if, eu achei que esse método aqui seria melhor para demonstrar, porque se eu fizesse do jeito que o Django REST Framework faz, ele já faz automaticamente. Então eu não precisaria usar o if e o for. Tá, mas vamos lá. Isso aqui é o get users para pegar a lista de usuários. E esse aqui é a minha autenticação de login. Basicamente ela vai pegar o objeto recebido do front-end, vai pegar o e-mail e senha e vai autenticar, ele vai verificar no banco de dados se aquele usuário ele já existe e está com o e-mail e senha certo. E isso vai acontecer quando eu acessar pelo meu front-end esse endpoint aqui, login, vai acessar essa view. Tá, agora vamos para o front-end. Vamos primeiro para a criação de usuário. Basicamente aqui eu estou usando o React Router DOM, que ele atualmente ele está servindo mais para acessar dinamicamente as páginas quando acontecer alguma coisa. Por exemplo, quando eu fizer o login, ele vai acessar a user page. Eu vou explicar já como isso funciona, mas tá bom. Tá aqui o React Router DOM e ele está definindo essas rotas aqui, que a rota principal é a página de login, tem a rota create, que é a user creation, que é a criação de usuário, e tem a user page, que é a página de usuário. E eles todos estão envolvidos com esse user state provider, que é um componente que eu criei só para servir a lista de usuários aqui para os meus componentes, quando eu quiser acessar ela. E o jeito que ele está fazendo isso é usando primeiro eu defini um contexto aqui, já exportei direto, que é a lista de usuários, que ele vai servir para os componentes que ele está envolvendo, que são as children. E eu defini um state aqui, que é a lista de usuário, que é ela que eu estou passando aqui como contexto para os meus outros componentes.
e o set user list, que é para mexer na lista de usuários, para alterar a lista de usuários. Tá, aí eu tô fazendo um get request aqui usando o useEffect. Assim que o meu servidor roda, ele já faz esse get request e ele está acessando o meu endpoint users, que é aquele que serve a lista de usuários. Tá, aí ele faz a alteração aqui da user list para os dados que ele recebe do banco de dados, e essa user list aqui vira a lista de usuários lá no meu banco de dados. Se ele não conseguir acessar esse endpoint, ele vai subir esse erro aqui. Tá. Aí ele está passando o contexto para esses meus dois outros, para todos os meus outros componentes, que é a login page, user creation, user page. E agora vamos aqui para login page. Tá bom. Ele tá primeiro definir um login form data, que é um objeto. Mentira. Tá, eu defini aqui no meu login page esse login form data, que ele é um objeto que tem a chave e-mail e a chave password, e os valores dele são strings vazias por padrão. E por que eu defini esse state? Porque aqui no meu formulário, eu quero que primeiro atualize dinamicamente toda vez que quando eu estiver digitando o e-mail ou a senha, eu quero que apareça lá na tela, e o jeito que eu estou mostrando lá na tela é esse handle change aqui, que basicamente ele está pegando esse handle change aqui, ele está sendo chamado aqui no meu input de senha e no meu input de e-mail, e toda vez que eu faço alguma alteração, eu pego o valor e eu mudo. Por exemplo, o e-mail anterior, o valor padrão é uma string vazia. Se eu digitar qualquer coisa, ele vai pegar a chave e vai mudar o valor aqui, ou seja, essa string aqui vai mudar quando eu fizer alguma alteração em e-mail, e essa string aqui vai mudar quando eu fizer alguma alteração na parte de senha. Tá bom. E aqui eu defini a user list, que é meu objeto, minha lista de objetos, que eu estou recebendo lá do meu contexto aqui do state provider. E aqui essa wrong credentials é outro state que eu estou definido, porque quando eu fizer o envio do formulário do meu e-mail e senha e tiver alguma coisa errada, por exemplo, se tiver uma string vazia, se isso aqui tiver uma string vazia e eu fizer o login, vai dizer please enter your credentials, e se for qualquer outra coisa que não seja o e-mail certo ou a senha certa, eu vou dizer que é wrong email or password, ou seja, e-mail errado ou senha errada. E essa mensagem aqui eu estou renderizando somente se essa wrong credentials for true. Se esse state aqui que eu setei, que é wrong credentials, que é credenciais falsas, for verdade. Se ele for falso, eu não vou renderizar isso aqui. E esse navigate aqui é do React Router DOM, que ele serve para navegar. Ele é um hook que serve para navegar para a página que eu quiser quando ele for chamado. Eu tenho que passar só o path aqui, o caminho, e ele vai navegar para essa página. Tá bom. Esse useEffect aqui é só para questão de debug mesmo. Ele
mostra no console minha lista de usuários. Depois eu vou remover isso aí quando tiver tudo pronto. Tá bom, e esse aqui é o principal. Quando eu fizer o login, ou seja, quando eu fizer o login aqui, clicar no botão login, ele é do tipo submit, e ele vai fazer o submit desse form aqui. Ele é uma função assíncrona, porque ele serve para se comunicar com minha API e mandar as informações para ela. Primeiro eu chamei o prevent default aqui para prevenir o comportamento padrão do formulário, que é recarregar a página toda vez que ele for entregue, e eu não quero que isso aconteça, então eu uso esse prevent default. Essa aqui é o path, o endpoint, que eu quero que essa função aqui acesse. Aí eu estou fazendo um post request usando o Axios, que é uma lib do JavaScript. Então ela está importada aqui em cima, o Axios. E eu estou fazendo um post request usando ele. Aí eu estou passando o caminho aqui, que é essa URL com esse endpoint. E eu estou passando o login form data, que é esse objeto aqui com o e-mail e a senha. Aí eu estou passando ele para o Django REST Framework, e ele compara esse objeto com o usuário que eu já tenho lá no meu banco de dados, vê se é verdade, faz a autenticação, e se for verdade, primeiro ele vai setar esse token aqui no local storage. Eu não dei nenhum prazo de validade ainda para esse token, então ele só vai setar esse token. E ele vai navegar, se ele conseguir se comunicar com o meu banco de dados, fazer esse post request e tudo estiver ok, ele vai navegar para a user page aqui, ou seja, quando eu fizer o login, tiver tudo certo, e-mail e senha, for autenticado pelo meu back-end, aí eu vou navegar para a minha user page e eu vou setar wrong credentials como false, porque isso quer dizer que não tem nenhuma credencial falsa. E se tiver alguma credencial falsa, eu vou dizer que o login falhou e vou subir esse erro aqui. E vou setar as wrong credentials, as credenciais falsas, como verdadeiro, para mostrar essa mensagem aqui de credencial falsa. Tá bom, essa é a login page. Agora vamos para user creation. A user creation, ele está fazendo a mesma coisa da login page, que é usando o form data e atualizando com esse handle change aqui quando eu fizer alguma alteração no campo de e-mail ou senha. Ele está recebendo a user list lá do meu contexto aqui do user state provider, e ele também tem esse state aqui, que é para fazer o display da mensagem de erro aqui, essa error message, quando for verdadeiro. Tanto que eu usei um ternário aqui, se o erro for verdadeiro, eu vou mostrar isso aqui, se não for, eu vou mostrar isso aqui. E esse navigate aqui é novamente o hook que eu estou chamando para, se tiver tudo ok e eu conseguir criar o usuário, eu já vou direto para a minha user page. Aí eu estou dizendo aqui, primeiro eu estou usando essa função aqui para checar se o e-mail existe. E o que ela está fazendo? Ela está iterando sobre a lista de usuários aqui, usando o for loop para cada usuário. Eu estou dizendo que se o e-mail do usuário na minha lista de usuários lá do banco de dados for igual ao usuário aqui que eu coloquei, a esse e-mail, aí eu vou setar esse exist aqui como true e vou retornar esse exist. Se não existir, ele vai continuar como falso aqui. Essa handle submit é basicamente a mesma coisa. Aqui no submit, quando for chamado, quando eu apertar o botão para criar o usuário, eu vou ativar essa função handle submit, que ela vai fazer basicamente a mesma coisa. Ela vai
primeiramente chamar esse prevent default para evitar o comportamento padrão do form. Ele vai acessar esse endpoint aqui, que é a criação de usuários, lá na minha API, no back-end. E ele vai verificar aqui se o meu e-mail aqui do user form data não for vazio, ou seja, eu só vou fazer alguma coisa se esse e-mail aqui não tiver vazio, e o e-mail existir, chamando essa função aqui, eu vou verificar se o e-mail existe. Se isso aqui retornar true, se isso aqui não, exato, se isso aqui não for falso, ou seja, se eu verificar aqui, se isso aqui for falso, eu vou verificar aqui na minha lista de usuários, e se isso aqui retornar falso, ou seja, não existe nenhum e-mail definido aqui já na minha lista de usuários no banco de dados. Se não existe nenhum e-mail assim, e isso aqui retorna falso, eu vou fazer o meu post request lá para o meu banco de dados, lá para a minha API, aliás. Aí eu vou fazer o meu post request, vou pegar a response, que vai ser o new user form data, aqui, que é o objeto, e-mail e senha, e você mudar a lista de usuários para a minha nova lista de usuários, lá no banco de dados. Essa aqui vai ser a minha response. E se eu não conseguir comunicar com a minha API, vai subir esse erro aqui. Se der tudo certo, eu vou setar o meu erro aqui como falso, para não fazer o display da minha mensagem de erro, e eu vou navegar para a minha página de usuário. Quando o usuário for criado com sucesso, eu vou navegar para a minha página de usuário, e se não, se essa afirmação aqui, se essa condição não for verdade, eu vou setar o erro como verdadeiro e eu vou fazer o display da minha mensagem de erro aqui. Tá aqui, minha error message. Tá, então é isso, é assim que funciona.